Olá, hoje nós vamos pintar um lindo pano de copa utilizando stencil. O stencil que eu vou usar é o 3556 da OPA Criando Arte. Nós vamos começar com o pincel Pitois e a tinta cinza claro e vamos preencher algumas partes da xícara, principalmente essas partes que estão sob as flores. Na parte de baixo, também, a gente vai entrar com um pouquinho de branco e vamos preencher essa parte inferior do pires. Espalha bem com o pincel, tomando cuidado com as partes delicadas do stencil. Agora, com o cinza claro, nós vamos sombrear os cantinhos. Um pouquinho na parte de baixo e nas laterais. Espalhe um pouquinho mais. E aí a gente tem o preenchimento. Com o cinza mais escuro, que é o cinza chumbo, nós vamos fazer essa parte da xícara para imitar que ela é uma xícara branca com partes prateadas. Então, todas essas partes parece uma faixinha, né? A gente vai estar preenchendo com esse cinza chumbo. Depois a gente entra com branco em alguns lugares, em cima desse cinza chumbo, para fazer as luzes refletidas. Sempre que a gente faz luzes no tecido, a gente tem que voltar e reforçar. Então, a gente faz essa primeira demão, mais tarde a gente volta reforçando. Espera secar um pouquinho para fazer isso. Agora, a gente vai levantar o stencil e nós vamos, com o branco, preencher aquela parte que o plástico do stencil cobria. Essa parte é a parte branca da porcelana. Então, aqui eu tô pegando um pincel chato, né, de cerdas, que é para pintura em tecido. Ele já é podadinho, então facilita que eu entre nos cantinhos. A gente trabalha um pouquinho de perfil e vai preenchendo. Sombreia um pouquinho com cinza, onde tem a sobreposição da xícara no pires, e esfumaça. Do outro lado também, um pouquinho de cinza, traz para baixo e esfumaça no branco. Reforça um pouquinho com cinza mais escuro, só em alguns lugares. Agora a gente vai preencher todas essas flores utilizando o azul inverno e o azul ardósia. Eu joguei o azul ardósia nessas flores da frente e o azul inverno nas flores que estão na parte de trás. Preenchendo delicadamente, porque o stencil tem essas partes bem fininhas, então a gente vai fazer o preenchimento tomando cuidado para não estragar o nosso stencil. E vamos preenchendo em movimento circular. Eu estou preenchendo as partes mais centrais das flores com o Pitois número 4. É o 462 da Condor. Eu uso pincéis Condor. Agora eu vou pegar um pincel um pouquinho menor, porque eu preciso me aproximar dessas partes da xícara que já foram pintadas. E se eu tiver com um pincel grande, eu vou acabar sujando. Então, eu venho com um pincelzinho pequeno, esse é o 00, e vou preenchendo essas pontinhas das flores. Agora, com o mesmo pincel, ainda sujo com a tinta anterior, vou pegar um pouquinho de azul marinho e vou rodear o miolinho escurecendo para dar a profundidade das pétalas.
Então, eu pego bem pouquinho tinta azul marinho e vou fazendo cada florzinha. E também as florzinhas que estão por trás, a gente escurece a pétala que está embaixo da florzinha de cima, né? Então, as sobreposições a gente também escurece. Coloca a tinta ao redor do miolinho e depois esfumaça com o pincel. Para não ficar aquela marca, né? Fica feio quando fica a divisão entre as tintas. Então, a gente sempre tem que trabalhar, coloca a tinta e espalha. Agora, eu tirei o estêncil e vou, com esse pincel sujo, cobrir próximo ao miolo todas essas linhas que ficaram da parte plástica do stencil, né? A gente vai cobrindo suavemente, não precisa fechar para que as pétalas não emendem uma na outra. Mas nós vamos fazendo essa cobertura com o pincel. Um pouquinho tinta. Vamos trabalhando todas as florzinhas. Repare que eu deixei as bordinhas um pouquinho mais clara, porque depois a gente vai ainda delinear elas. E vamos tirando essa parte que ficou branca do fundo do tecido. Todas as florzinhas, a gente vai fazer esse trabalho. Agora, eu vou pegar sépia, um pincelzinho pequeno de cerda e vou fechar esse miolinho com sépia, deixar ele bem escuro. A gente vai dando batidinhas. Todas as florzinhas. É um pincelzinho pequeno de cerdas que você pode trabalhar com o número 4, número 6. Porque essa florzinha é uma violeta, né? E as violetas, elas têm esse miolinho escuro e depois tem aquele pólenzinho amarelo. Então, a gente tem que fazer essa base escura para depois jogar o amarelo. Volto o stencil. E agora a gente vai iluminar. Com o branco, eu peguei aquele pincelzinho que estava com azul, peguei branco, e a gente vai iluminar as pétalas dessa violeta. Fazendo movimentos circulares no centro de cada pétala. Então, como o meu pincel estava sujo, eu vou ter um azul claro. Ela vai ficar iluminada dessa maneira. Vamos jogar agora, enquanto seca as florzinhas, vamos jogar um pouquinho de sombra nessas partes que ficou também o plástico do stencil, com o cinza chumbo. Tô com um pincelzinho pequeno de cerdas. Vamos trabalhando para dar essa profundidade, né, na bordinha do pires. Eu também joguei um pouquinho de sombra nas sobreposições. Agora, nós vamos iluminar a borda com branco puro. Lembra que eu falei, né, que a gente iluminou lá no começo, agora que secou, eu volto com o branco iluminando. A gente sempre espera secar um pouquinho para reforçar essa luz.
Mesma coisa com as sombras. Nós reforçamos todas as sombras depois que tá seco. Então, eu peguei novamente o cinza chumbo e tô fazendo essas sombras. Isso faz com que eu consiga esse volume. Então, eu vou em todos os cantinhos, reforçando com o cinza chumbo. Percebe que ele ficou mais escuro. Eu estou usando a mesma cor que eu tinha colocado antes, só que como eu estou fazendo a sobreposição, ele vai realçar mais. Puxe um pouquinho aqui na lateral e um pouquinho embaixo da flor, que é a sombra projetada que a flor está fazendo na xícara. Sempre fazendo aos pouquinhos. Agora eu peguei o sépia e vou fazer um sombreado por trás da minha xícara e da minha flor. Isso vai fazer com que ela se destaque um pouquinho do fundo. Então, a gente vai sombreando essas partes que ficou do tecido branco. E também vou fazer uma sombra na parte inferior do pires. Trabalhando com o sépia, aqui eu vou fazer movimentos horizontais. Reforço um pouquinho embaixo, que seria a sombra projetada desse pires. Com um pincel liner e branco, nós vamos fazer todos os contornos das pétalas. Por isso que eu não me preocupei anteriormente de estar preenchendo com o azul essas partes que ficou do plástico. Então, com a tinta diluída, né? Que sempre quando a gente usa o pincel liner ou filete, a tinta tem que estar mais macia, mais diluidinha. Nós vamos trabalhando todo esse contorninho aqui, sem a preocupação de fazer uma coisa dura, né? Quando eu digo dura, é assim, de você ter que ter a mesma quantidade de tinta em todo a pétala. Então, você vai puxando, acabou a tinta, acabou. Se precisar, volta e reforça. Percebe que às vezes eu nem emendo, vou simplesmente puxando e fazendo os contornos. O pincel liner ou filete, a gente sempre vai trabalhar com ele em pé. A tinta tem que estar todo o filamento, né? No pincelzinho todo, para ela ser suficiente para correr. E você vai trabalhando em pé para que ela desça também. Por isso que a gente trabalha com ele em pé, usando só a pontinha. A mesma coisa que eu falei anteriormente. Tá vendo que eu tô retornando? Porque é lógico que eu tô com a tinta um pouco diluída e é tecido. Então, o tecido vai absorver, embora tenha camadas de tinta por baixo. Então, eu venho e reforço em alguns lugares que eu quero dar mais destaque. Agora, eu voltei com o stencil, peguei amarelo ouro e vou bater uma quantidade boa de tinta, tá? Pra ela ficar assim, tipo miolinho. E a gente vai preencher dando batidinha, porque é importante esse movimento de batidinha para que fique parecendo pólen mesmo. Então, todos os miolinhos eu dou batidinhas com amarelo ouro.
E também estou usando o pincel Pituá. Vamos reforçar um pouquinho dessa luz branco puro. Eu tô com um pincel chato aqui. E onde eu quero que ela receba mais luz, né? Que são as partes da frente, eu vou colocando branco puro. Vocês viram que nós trabalhamos 3 vezes com esse branco. Porque, como eu falei, o tecido absorve, não é como a madeira que você passa e ele já fica. O tecido vai absorvendo um pouquinho, principalmente do branco. Então, a gente sempre vem e faz os retoques. Um pouquinho na lateral. Isso daí vai dar o brilho, que é o ponto máximo de luz que está batendo aqui, né? Reforça um pouquinho na parte de cima. E posso fazer em algumas pétalas. Essas pétalas que estão mais na frente das flores que estão por cima, a gente pode vir com o branco e também reforçar essa luz. Agora, nós vamos pintar as palavras. Eu peguei um pouquinho de sépia com cinza chumbo. Vou fazer toda a parte de cima. Agora, eu pego um pouquinho do cinza claro no pincel e venho fazendo a parte de baixo. Isso vai dar um efeito nessas palavras, como se ela tivesse luz e sombra. Na parte de baixo, a gente vem já com essa misturinha que tava a luz lá de cima e preenchendo todas as palavras. Faça sempre um movimento circular de um lado e do outro, porque aí você preenche todos os cantinhos do texto do seu extenso. E aqui temos nosso pano de copa pronto. Ficou lindo, né? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais vídeos. Um beijo!